Olá pessoal, nessa aula a gente vai ver a regra do quociente. Então, o quociente é o resultado da divisão entre dois números. E nesse caso aqui é a relação do quociente entre duas funções. Então, assim como existe a regra do produto, a gente calcular a derivada, existe a regra do quociente. Então, vamos prestar bastante atenção, principalmente no exemplo, para ver como que funciona essa regrinha. Então, a derivada de um quociente é o denominador vezes a derivada do numerador menos o numerador vezes a derivada do denominador, todos divididos pelo quadrado do denominador. Então, claro que lendo assim, parece que está uma confusão. Mas observem aqui a regrinha colocada. Então, eu estou identificando o u como sendo a função do numerador de cima e o v como a função do de baixo, só para ficar mais clara essa regra, ficar mais fácil de entender. Então, para a gente derivar esse tipo de função aqui, quando ela está representada assim na forma de fração, eu sempre tenho que fazer usando essa regra. Então, o que, que eu faço? Vamos pegar aqui as nossas cores aqui para ficar mais fácil. Então, eu vou fazer aqui, ó, a derivada de u, ou seja, a derivada aqui de cima, vezes v normal aqui embaixo, como se fosse aqui a regra do produto, com mais alguns detalhes aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Depois, menos, na regra do produto a gente soma aqui, a gente vai subtrair a função normal vezes a sua derivada. Então, a diferença em relação à regra do produto é que aqui é menos em vez de mais. Só que além disso, a gente tem a parte de baixo aí da regra, que é você pegar a função v normal, tá, e elevar ela ao quadrado. Então tem que sempre lembrar dessa parte. Aqui então a gente vai identificar aqui embaixo como sendo a função v, nesse exemplo, e aqui em cima como sendo u. Vou até colocar aqui do lado. Então aqui eu tenho o meu u e aqui eu tenho o v. Tá? Para facilitar, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez na regra do produto. Vamos fazer a lista da derivada de u aqui do lado e a derivada de v. Então, se a gente for derivar esse u aqui, isso é uma função do segundo grau, tá? A gente vai ter aqui x ao quadrado, então esse x ao quadrado, derivada de x ao quadrado, a gente já viu isso anteriormente, é igual a 2x, e a derivada de 3x é igual a 3, tá? Que é uma função do primeiro grau, e ao derivar isso aqui, esse x ele vai desaparecer e vai ficar só o valor da constante ali. E aí, se a gente fizer a derivada de v, v é uma função do primeiro grau, então esse menos 1 é uma constante, não vai aparecer na derivada, vai ficar só então a derivada de 2x, que é igual a 2. Então está aqui a lista das derivadas que eu vou utilizar aqui na parte de cima da regra do quociente. Então vamos lá, vamos aplicar essa regrinha para essa função aqui. Então vai ficar assim, a derivada f' de x. Então o que eu vou fazer aqui? Então eu vou começar lá pela derivada de u, que é 2x mais 3. Então vou colocar entre parênteses que a gente vai ter que multiplicar 2x mais 3 vezes v normal. Então o v normal é esse aqui que está aqui embaixo, função v, 2x menos 1. Então vou multiplicar. Aí menos, vem o menos agora, a função normal, então vou colocar entre parênteses aqui, x ao quadrado mais 3x, fecha parênteses, multiplicado pela derivada de v. Então a derivada de v é só 2, então vamos colocar aqui só 2. Lembrando que tudo isso aqui ainda vai ficar divididos, tá? Vou fazer a linha da divisão pelo v ao quadrado. Então isso daqui elevado ao quadrado. Então vou colocar entre parênteses 2x menos 1 ao quadrado. Só melhorar esse 2 aqui para entender. Ok. Vamos lá. Então agora a gente tem que fazer várias operações aqui. Uma delas é a distributiva aqui, ó, que eu tenho que fazer de 2x por 2x, depois de 2x por 1,
Ainda eu tenho aqui o 3 vezes o 2x e o 3 vezes menos 1. Da mesma forma, tem que fazer aqui o 2 vezes x ao quadrado e o 2 vezes 3x. E essa parte de baixo aqui, por enquanto, vamos deixar ela quieta para no final daí a gente poder realmente resolver ali. Então vai ficar assim, f' de x é igual, resolvendo aqui, 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Depois, 2x vezes menos 1, tá? Vai ficar menos 2x. Agora, 3 vezes 2x dá mais 6x. E 3 vezes menos 1, menos 3. Uma coisa importante que tem que tomar cuidado é esse menos aqui na frente, tá? Então, a gente vai colocar esse menos aí na frente e manter o parênteses e primeiro fazer a multiplicação do 2 por x ao quadrado, que vai ficar 2x ao quadrado, e por 2 vezes 3x, que vai ficar mais 6x, fechando o parênteses. Tá? E aqui embaixo, vamos manter o nosso 2x menos 1 ao quadrado. Tá? Por que eu mantive aqui o parênteses e não mexi com esse menos aqui? Porque assim, primeiro tem uma multiplicação aqui. Após fazer essa multiplicação, ainda esse menos está atingindo todos os elementos que tem aqui depois dele. Então eu coloquei entre parênteses porque esse sinal de menos aqui ele vai alterar o sinal desses elementos que vem depois dele que estão ali no parênteses. É isso que a gente vai fazer agora. Ao mesmo tempo, a gente vai pegar aqui, ó, eu tenho termos semelhantes aqui, ó, menos 2x e o mais 6x. Eu já vou reduzir eles para facilitar. Então vai ficar assim, ó, f' de x igual 4x ao quadrado. E aí aqui, 6x com menos 2x, vamos obter 4x, aí menos 3. Agora sim, vou trocar o sinal. Então aqui ele é positivo, mas por causa do menos ali, vai ficar menos 2x ao quadrado. Esse também é positivo, mas por causa desse menos aqui, ele vai ficar negativo, menos 6x. Então esse é um cuidado, né, importantíssimo para que você não troque o sinal e obtenha uma função derivada incorreta. Tá? Aí aqui eu tenho então um termo 4x ao quadrado, assim como eu tenho um outro semelhante aqui a ele, menos 2x ao quadrado, que eu vou fazer a operação. E aqui eu tenho esse 4x com menos 6x, também eu vou reduzir. Mas não esquecendo que embaixo de tudo isso aqui, ainda nós temos o que? O 2x menos 1 ao quadrado. Então vamos lá, escrevendo a derivada, f' de x. Então esse 4x ao quadrado com esse menos 2x ao quadrado vai resultar em 2x ao quadrado. Esse 4x aqui com menos 6x vai ficar menos 2x. E aí por último o menos 3 colocado aqui no final. Só lembrando que aqui vai ficar embaixo o 2x menos 1 ao quadrado. Lembrando que isso daqui é um produto notável. Então vamos fazer aqui do ladinho aqui, ó. Eu posso resolver ele do lado e depois só coloco o resultado ali. Então 2x, tá? 2x menos 1 ao quadrado, tá? É a mesma coisa que 2x menos 1 vezes 2x menos 1. Né? Todo número elevado ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então aqui também vale para as expressões. Que eu posso resolver fazendo a distributiva de 1 por 1. Então eu posso fazer aqui o 2x vezes 2x, depois o 2x vezes menos 1, menos 1 vezes 2x e menos 1 vezes menos 1. Ou usar uma regrinha da própria, né, propriedade do produto notável, né, a diferença, né, da soma da diferença, a diferença de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, e fazer isso aqui, ó.
é o primeiro termo ao quadrado, tá? Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, e mais o segundo termo ao quadrado. Então, o que vai resultar aqui em 4x ao quadrado, menos 2 vezes 2, 4x, vezes 1, 4x, e 1 ao quadrado, tá? Mais 1. Então, esse é o resultado aqui do desenvolvimento desse produto notável aqui, que é o quadrado da diferença de dois termos. Então, colocando esse resultado aqui embaixo, nós vamos ficar aqui com 4x ao quadrado menos 4x mais 1. Tá? Então, isso aqui representa a derivada dessa função aqui. Ok? Espero que realmente vocês tenham entendido essa regra do quociente. É importante que treine bastante isso daqui para fixar essa regrinha aí e poder utilizar ela, né, em outros exercícios. Ok? Obrigado aí pela atenção. Até a próxima aula.